Olá, pessoal. Eu sou a Priscila Yamagami e seja muito bem-vindo ao Pode Pri. Oi, gente. Vocês viram que eu tô aqui hoje mega jovem, né? Eu tô toda energizada aqui, percebe? Por quê? Porque hoje é um Pode Pri muito, muito especial, com uma galerinha literalmente, que tem tudo a ver com os meus dias, com o meu sonho e muito do que tem a ver com por que eu tô aqui, né? E especialmente como vice-prefeita de Mogi das Cruzes. Eu tô aqui com 3 jovens, a gente está comemorando o que nós vamos ver aqui, o Dia Internacional da Juventude, que foi agora no último dia 12, e eu tô aqui com 3 jovens representando toda a nossa juventude mogiana e da região, né? Eu gostaria de trazer todos aqui, mas a gente pegou 3 jovens que eu gosto muito, tenho um grande amor por eles, para a gente falar um pouquinho de como anda a juventude no nosso país. Mas antes de falar com essas crianças aqui já grandinhas, eu vou pedir para você curtir, compartilhar. Se você não está inscrito, se inscreve no nosso canal, chama todo mundo e ativa o sininho, porque sempre que tiver temas legais, a gente vai estar avisando vocês, tá bom? Hoje eu estou aqui com 3 jovens especiais. Estou aqui com o Gustavo Costa, estou aqui com a nossa Alessa Previdelli e com o nosso Murilo. Murilo, Alessa e Gu. Que prazer ter vocês. Muito bom, sabe? Igualmente. Fico muito feliz. Me remete muito ao que me inspira todos os dias, né? Que é a nossa juventude, que são as nossas crianças, que são os nossos jovens também de juventude acumulada, de 80, de 90, porque a gente está aqui para todos, né? Mas vocês me fizeram estar nesse lugar, né? E aqui no Pode Pri a gente às vezes traz assuntos um pouquinho mais complicadinhos, mas de forma simplificada, porque é um grande bate-papo. Então, assim, sejam muito bem-vindos, né? Muito obrigada aí por aceitarem o convite. Vai ser muito fluido, tá? Fiquem muito à vontade, muito naturais. Eu sei que tem todo o que vai ser aqui um roteiro, mas se a gente fugir do roteiro, faz super parte, porque o bacana disso é a gente ter o nosso orgânico aqui, né? Muito natural, muito no fluxo aí do que vai rolar. Eu queria dizer para vocês que quando eu vim para a política, essa é uma história que eu conto, os alunos sabem, alguns não sabem, mas lá na FATEC, perguntando para os alunos, né, qual que é o sonho de vocês? Sou professora de empreendedorismo, a primeira aula é perguntar sobre os sonhos, não tem jeito. E aí eu vi muito, eu não tenho sonho, eu não sonho. Eu falei, caramba, 17, 20 anos, 20 e pouquinhos, como assim não sonha? 50, 60, né, sonhando. E ouvi que não tem sonho, é muito preocupante. E quando tinham sonhos, eu quero ir embora do país, quero viver no Canadá, quero ir para os Estados Unidos, quero ir para a Austrália. E eu perguntei, meu Deus, mas e aí, quem que vai ficar nesse país, né? E mentes tão brilhantes querendo ir embora é muito preocupante, ao meu ver, no mínimo preocupante. E o que faria vocês sonharem ou não irem embora, então, do país, né? E muitos falavam que a gente tenha lideranças, que a gente tenha perspectiva, horizontes no nosso país, que a gente tenha lideranças inspiradoras, que a gente confie. E eu falei, puxa vida, então nós precisamos de mais gente confiável, mais gente que inspire essa galera para vir para a política. E no movimento que eu fiz lá na época, né, no VOC, com o Caio e tal, a gente pensou, vamos para esse lugar, porque talvez a gente possa contribuir. Então, todos os dias eu me lembro dessa história e todos os dias eu penso como que eu estou contribuindo para fazer essa mudança, né? Como a gente está contribuindo, além de dar perspectiva e horizonte para o jovem, trazer mais pessoas para a política, trazer os jovens para a política. Sim. E é mais ou menos nesse sentido que a gente vai conversar aqui. Então, eu queria que vocês falassem o nome de vocês, o que vocês amam fazer, quem são vocês em poucas palavras. Fiquem à vontade. Vou começar aqui. Meu nome é Murilo Henrique Macedo Pasini italiano, viu? Eu tenho 19 anos, eu moro em Jundiapeba e acho que eu acredito que a coisa que eu mais gosto de fazer não é sonhar no futuro, mas você realizar o seu presente agora, assim, sabe? E uma que pra mim eu acho que é o meu top 1 é estar com a minha família, viu? Isso aqui pra mim
é mais do que importante, tanto é que você comentou, né, do pessoal que quer sair para fora, acaba se distanciando da família para procurar um sonho lá fora, assim, sabe? Sendo que, pô, o Brasilzão é sensacional, velho. Tem coisa que é só aqui que tem, é aqui que tem que fazer, sabe? E dá pra fazer, né, Murilo? Não, tranquilo, dá pra fazer tranquilo. Isso eu garanto. E ele vai contar um monte de coisa. Legal, legal. Minha vez agora, então. Meu nome é Alessia Previdelli, tenho 21 anos. A coisa que eu mais gosto de fazer são tantas. Eu gosto de trabalhar, isso assusta às vezes quando eu falo isso pros outros. Todo mundo acha que eu puxo uma sardinha, mas eu realmente gosto do que eu faço. Eu trabalho com publicidade e pra mim é um mix de hobby com trabalho. Eu vou sempre me divertindo com os meus clientes, com os meus colegas. E eu também gosto de pintar quadro. Eu pinto quadro, eu sou artesã, meio Tinkerbell, assim, nas coisas. E isso que me traz da realidade, assim, me foge da realidade. Eu gosto muito de estar fazendo isso. Ela é meio multi mesmo, ela é multimídia, eu acompanho essa galerinha aqui, ela é multi mesmo, viu, gente? Eu faço bastante coisa. E aí, Gu? Agora é a minha vez? É a tua vez. Vai lá, esperando Gu. Continua. Vai lá, Gu. Eu sou Gustavo Costa, dos Santos Souza, mais conhecido como pastor, deputado, vereador, agente da gente, assim vai lá do bairro do Jardim Aeroporto 3. Eu tenho 22 anos. Eu acho que a minha história, a minha motivação, o que eu sou, o que eu acredito é construir histórias para mudar histórias. Acho que isso tá lá em cima. Então tem que mudar a minha história a partir da história do outro, mas gente da gente, sabe? Pessoa pensando comum, todo mundo junto ali no mesmo barco. Que nem tem o Jonas lá, que a gente se junta, o pessoal do aeroporto. Aqui. Jonas tá ali. Tem o Jonas aí. Tem aí Tem o Léo o pessoal aqui. ali, assim vai indo. Nossos jovens. Né? E fazer junto, né, Gu? E fazer muito junto. a tua carinha, né? Sim. Participação social, tô mobilizar na veia. o povo, Na tá veia, aqui, né? ó. Gente, eu sigo esses três, então eu sei um pouquinho deles, né? Claro que eu estudei também a vida dessa turminha aqui para saber um pouco mais. Queria saber, se vocês estão estudando, não tem como a professora não perguntar, estudando, já estudaram? Conta para mim só um pouquinho o que vocês fizeram Então, aí nessa... eu tô cursando contabilidade atualmente. É uma vertente que eu sigo bastante, né? Como eu trabalho muito com dinheiro, essas coisas assim, sabe? Contabilidade é o que me sustenta. Tá curtindo o curso? Tô gostando bastante do curso, sim, viu? Inclusive, minha matéria desse semestre é empreendedorismo. Adoro! Show! Já arrumou aqui, ó. Show Com a minha dica, ó. Show de bola. Quando você comentou, eu falei, nossa, olha que coincidência. Isso, Nossa, né? olha só Então, que coisa. Olha que legal. É uma linha mestra aqui pra gente traçar muito da nossa Isso. conversa. Ó, o E trabalho além- da faculdade já tá pronto. Já Oi, tá. professora Pri, me dá uma dica aqui, ó. Quer dar uma Pronto, revisada agora, aqui pra mim? Bora. Aí, além dessa parte da contabilidade que eu tô fazendo, eu faço diversos cursos na minha área mesmo, que é na parte de investimentos, essas coisas assim. Tanto é que eu vou mais pra frente aqui, vou indicar uns sites bem Isso, legais bem pra quem importante. quer mexer com, tipo, dinheiro, aprender a investir. Eu vou passar a letra pra vocês aqui agora, viu? Oh, show de Pode bola, passar. amor. Muito legal. É publicitária? Publicidade. Você terminou, Ale? Como que você Tô tá? no último semestre. Último No último semestre, tá. correndo já com o TCC, tá? Uma Vê loucura. Vê mas perspectiva dentro da tua área. uma Vejo área- muitas, assim. Agora, inclusive, eu tô fazendo uma migração, eu empreendo, mas agora eu tô voltando pras agências, vou ficar fazendo um pouquinho dos dois, porque eu sinto que com outras pessoas, como eu sou muito jovem, eu tenho mais pra aprender, né? Então, eu gosto muito de estar com os meus clientes, é uma troca diferente do que eu vivia nas agências, mas eu senti muita falta de estar com o público ali, com os colegas, já que eu Aprender empreendo mais, sozinha. Exato. Aprender mais, é esse o meu foco, porque sozinha você chega a um ponto que você se estagna, né, assim. E eu acredito muito Tão que... nova, né? Tão Exato, jovem, e eu é. acredito muito que a gente é um reflexo das 5 pessoas que a gente sempre convive, né? E eu convivo com os meus pais, convivo com os meus clientes, mas eu falei, mas o que assim, não me leve a mal, mas o que isso tá me agregando dentro da minha profissão? Então eu falei, se eu Pessoas volto da para as área, agências, do setor, né? exato, e eu vou sair da faculdade, né? Então eu não vou ter mais os meus colegas que trabalham, meus professores. Precisa estar com o pezinho lá, né? Exato. Tá Então tô certíssimo. voltando para as agências agora e me formando. Legal. E Perfeito. você, Gu, você fez? Olha só, vou contar uma coisa, eu achei isso muito interessante esse bate-papo, ó. Eu tenho alguém da área da economia, alguém da área da comunicação e tá faltando o quê? A área social. Social. Eu sou Pronto. formado em serviço social, sou assistente social de formação, tenho alguns cursos aí de extensão e aqui a gente tá aqui pra garantir e lutar direito. E já vou quebrar aqui uma coisinha, Pri.
que eu tenho que falar. Pode, manda bala. Mete marcha. Eu não sou o tiozinho da cesta básica, eu não sou o tiozinho do Bolsa Família. Entendi. A gente luta para garantir direito para a população de alta vulnerabilidade social, Com certeza. né? Porque isso a gente tem que quebrar, porque às vezes o assistente social é aquele, só dá Bolsa Família. Não, é o cara lá que vai dar a cesta básica. Não é isso. A gente garante o direito que está previsto por lei. Perfeito. É um outro olhar Sim, para um essa outro olhar. questão, né, Gu, que a gente vai falar também Sim. bastante. E outra viu? coisa também, né, Pri? Eu vou falar pode porque aqui fala, é pra falar, aqui é pra falar. E aí, que eu posso pra contar? É sem filtro, bora. Eu sou aquele assistente social fora da caixinha. Fora da caixinha. Fora da caixinha. Por que fora da caixinha? Porque a gente tem que pensar em política pública de qualidade. A gente tem que olhar quem tá lá na ponta esquecido. Que é onde que eu tenho um casamento com a política. É onde que eu respiro um pouquinho essa questão da transformação. Ou como diria, né, o professor Paulo Freire, educação não transforma o mundo, mas transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Exato. Então, é a questão de transformar. E o Gu foi candidato a vereador, tá, gente? Olha. Super jovem. Você tava com quantos anos, Gu? 2020, 20 anos. Ó. 20 20 aninhos, né? aninhos, Teve aí, uma é. experiência super bacana. Fez uma campanha linda que eu acompanhei de perto, que a gente foi juntos e ele se jogou, né, para ser um candidato com 20 anos, o que é um ato de coragem. Sim. E foi bem legal. Acho que te trouxe também bastante experiência aí pra Sim. gente trocar aqui, né, Gu? Sim, nossa, tem Legal. bastante coisa aqui Isso pra que, revelar. isso que o Gustavo falou, eu achei bem interessante, que da parte da econômica, do publicitário, tudo, que se você for pensar numa empresa, a empresa tem a sua fundação, sabe? E a fundação você tem que ter a parte do administrativo, É isso. a parte da... Isso aqui é em Da- todo da lugar. comunicação, É em todo a lugar, a parte comunicação, social. a parte social, Ó, tem que ter sinto tudo. que não por acaso, né, Isa? A gente tá aqui formando quase que uma mindset startup. Então. Um modelo de negócio interessante. Aham. Nós temos uma publicitária, então toda a parte de comunicação, marketing está garantida. Precisa da gestão financeira, precisa até de repente já começar investindo um pouco a grana, mas já rendendo, né, Mo? Justamente. Já fazendo Aham. ela render e olhando para esse lado financeiro da sustentabilidade do negócio. E o teu lado social, que pode ser a grande dor da nossa sociedade, a gente sabe que é, mas de forma que você gere um modelo de negócio que monetize para vocês e melhore a vida do outro. As grandes Então, empresas... por que não aqui? Justamente. Eu estimulo, eu topo ser a fada madrinha disso Aí, aqui. as grandes empresas, normalmente, elas trabalham com a dor do cliente É isso. para subir, Esse sabe? é o conceito Esse da que é o startup. conceito de É. startup. Você exato. olhar para uma dor, né, ver uma oportunidade de negócio, monetizar e ajudar o monetizar outro. e ajudar o Sim. outro, com certeza. isso aí. Olha, aqui Isso já aí. foi dado um problema, a gente já tem a solução Já pra temos a resolver. solução. Então, bora. Isso. Agora Virou eu um quero o quê? brainstorm. Ó, a lição vai ficar aqui. Vocês vão pensar sobre isso, vão levar isso pra casa, como eu digo lá pra minha equipe, durma nesse barulho. E o próximo encontro nosso, que vai ser um café, que a gente pode até fazer numa live, eu Por favor. quero ideias de modelos de negócios dentro desse tripé aqui. Se precisar de mais gente de tecnologia ou de gestão, enfim, a gente traz também para pensar em como monetizar. Então vocês vão empreender. Bacana. Pri, mas a gente larga tudo para fazer? Não. Vocês vão ter 5 crachás. Põe crachá, tira crachá, põe Isso crachá, aí- tira crachá. isso aí é um ponto Trabalho muito importante. Investindo, tô na agência, mas tenho meu negócio à parte, que é com a minha turminha do podcast, mas também ajudo não sei quem, Com faço uma certeza. consultoria aqui. Essa é a vida Nunca- real hoje. Nunca depositar todos os seus ovos Ah, numa mas tô galinha só. cansado. Só, exato. Cara, Entendeu? e vai cansado mesmo. Porque a Sabe vida quando é morrer, dura né? pra quem é Descansa mole, quando tá? morrer. Não, é dura Não pra quem é? não olha. E pra não falar, a vida é dura pra quem é bunda mole. Pior ainda. Gente, olha lá. Qual que é o sonho de vocês? Um pitch, rapidinho. Estabilidade. Estabilidade. Estabilidade financeira. Exato, isso mesmo. Estabilidade financeira, estabilidade... Não, a minha estabilidade Finan- financeira também é. Você, Gu, É gerar oportunidade. gerar oportunidade. Olha aí, que legal. A gente já está começando a fazer aí quase uma análise de autoobservação, autoconhecimento. Quando a gente vai falar de empreender, eu não estou falando de abrir negócio, não, estou falando de empreender em projeto de vida. A primeira coisa que a gente tem que perguntar é, qual que é o teu sonho? E aí, claro, na faculdade possivelmente vai ser um jovem, mas eu e a Isa conhecemos um estagiário da faculdade de psicologia com 74 anos, então Olha assim, só, eu já que tive bacana. anos de Juventude 50, acumulada, ó. de 60, Muito, juventude é, acumulada, juventude incrível. Esse cara Eu é acho que muito. ele poderia, Danilo ele chama? Como que é o nome do nosso amigo? Enfim, vamos lembrar. Mas ele é um cara que eu quero trazer aqui e poderia estar aqui com vocês, que o papo ia ser nessa linha, Nossa, uma que vibe legal. incrível. Isso é muito Muito legal, bacana. né? Mas a gente pergunta, né? Qual que é o sonho e o quanto você olha para você para entender
que você gosta, o que você não gosta, o que faz sentido para você, o que não faz. Só que, para mim, é um X da educação que eu vou antecipar que talvez algumas conversas. Quando que a educação ouve os alunos? Ou só fala. Não dá um espaço de escuta. Sim, Não dá um espaço para vocês se colocarem. Não dá um espaço para vocês respirarem, se observarem. E quem não se conhece vai escolher o quê? Exato. Sim, qual Exatamente. caminho seguir? Uhum. Vou começar. Pri, eu também tenho uma experiência da sala de aula, que eu também sou educador, dou aula de projeto de vida. E uma coisa que a gente tem que falar muito, qual que é o seu propósito de vida? E eles sabem, Gu? Olha, difícil. Não tem. sabe. A maioria não porque sabe, é eles- Às 2, vezes ninguém 3. nem sabe o que Esquece. significa propósito, né? Sim. Tem gente assim também. Eles não têm uma base, não tem um caminho, assim, sabe? Qual o Eles sentido estão da meio vida? perdidos, assim, Exato. Ou sabe? até mesmo a gente pode catar a rede estadual lá, ele tem lá a sua aula de projeto de vida, mas falta motivação. Qual que é a Sim, motivação pra você acordar sim. todos os dias cedo? E aí? Exato. Como que a gente vai andar? Aí ele fala assim, é mais uma aula. Ele fica lá ansioso, Ele não por quê? entendeu, né? Não entendeu Não porque entendeu. falta essa escuta qualificada, falta ouvir o jovem, dar espaço, E protagonismo. às vezes saber né? falar O quê? com o jovem também, né? Porque Sim. às vezes a gente quer também falar de uma forma muito formal, com palavra difícil. Não conecta. Tem Não jovem que conecta. não lê, tem Entendi. gente que não sabe o que significa o que você está falando. Então a gente precisa aprender a falar a linguagem do jovem de hoje. A linguagem do jovem de 10 anos atrás era uma, de hoje é outra, de daqui 10 anos, 5 anos vai ser outra também. A gente precisa, como educador, Sim. eu tô cercada de professores, minha mãe ali assistindo também é professora. Então, junto com ela, eu aprendo muito de como a gente tem que se comunicar com as nossas novas crianças, com os nossos adolescentes e também com a gente que tá aqui meio que no limbo, né? Eu ainda sou adolescente, eu ainda me considero uma adolescente de 21 anos. E é isso, entendeu? Saber se comunicar. Isso é Concordo. muito importante. Ô, gente, tá fácil ser jovem no Brasil? Não. Não. Vou falar pra você que não tá Acho muito que, não não. acho que não tá muito fácil ser jovem, às vezes, em qualquer lugar, sabe? Porque eu sinto que hoje a gente tem um pouco de preconceito também das pessoas, de acharem que todos os jovens hoje não querem saber mais de nada, né? A gente não quer saber estudar, a gente não quer saber trabalhar, a gente não quer saber correr atrás das coisas. E eu acho que da mesma forma que existem jovens, assim, também existem adultos, assim, que não querem saber de nada com nada. E é complicado, porque na escola... Eu estudei em escola pública, eu vejo isso nas particulares, eu não sei como funciona, mas assim, não tem tá nenhuma... diferente. Não tá muito diferente, mas assim, tem mais propriedade da pública. Quando a gente tá no ensino médio, a gente não tem um discernimento de como é ser adulto depois que a gente sair dali, sabe? Como que eu vou ir pra faculdade se eu não sei pagar uma conta, se eu não sei o que significa IPTU, IPVA? Ah, beleza, mas você pode procurar. Eu posso, mas e a pessoa que não tem acesso a um celular e a um Google? E a pessoa que não tem um computador em casa e não pode sair pra procurar? Eu acho que faz parte da educação conseguir suprir as nossas crianças, os nossos jovens, a ter esse acesso do futuro, entendeu? Porque senão eu vou sair de lá sem saber como é ser adulto, sem saber quais são as responsabilidades que eu tenho que ter. Sim, a gente vai sair. Normalmente a gente sai lá do ensino médio como se fosse uma máquina para fazer dinheiro pro governo, Exato, né? já Porque sai desempregado, já sai né? desempregado, daí você vai Isso. ter que, sei lá, você vai querer fazer uma faculdade, você vai entrar no FIES, a vida assim, sabe? Vai se endividar. Se mata de estudar. Se mata de estudar. Às vezes, quando. Foi até que eu comentei com a minha mãe que eu ia participar do podcast aqui, né? Daí minha mãe falou, nossa, sobre o quê? Daí eu falei sobre trabalho. Aí ela falou, nossa, mas você nem bate ponto, essas coisas assim. Eu falei, mãe, aí que tá o ponto. O trabalho pra você, da sua mentalidade, é ir lá Da sua bater o geração, ponto. né? E justamente, Morrer no assim, mesmo lugar que você começou a trabalhar. Eu converso muito isso com meu pai. Só que daí, tipo assim, quando a gente que é jovem, a gente tem acesso a essa internet, quantos jovens já ficaram milionários com marketing digital? Isso Sim. aqui, na pandemia, a gente começou, teve jovem que começou a vender produto, material escolar, essas coisas assim pro pessoal que ficaram Sim, ricos, sim. assim, sabe? Ricos, e isso aí não foi batendo ponto, não foi fazendo nada. É foi... outra forma de monetizar, Outra de forma de trabalho, monetizar, né? É o exato. mundo do trabalho se ampliou. Exatamente. Eu acho que é essa visão, né, Gu, que a gente precisa trazer, inclusive para aqueles mais vulneráveis, né? E aí eu gosto muito de uma autora que para mim ela é minha mestra do empreendedorismo. Ela chama Sara Sarasvati, professora Sara Sarasvati, uma indiana da Universidade da Virgínia, e ela traz o método Effectuation, que é o que no empreendedorismo? Empreenda com o que você tem hoje. Isso. Porque o ideal, é claro que é você se preparar, é fazer uma faculdade, Sim. é fazer todos os cursos do Sebrae, é entender abrir uma justamente. microempresa. Isso é um mundo ideal. Só que ele não é real. Ele muitas vezes ele não é acessível. Então, a gente precisa o quê? Cara, o que você tem hoje? Putz, eu tenho habilidade de
costura. Fazer barro de barro. Pegar a sua habilidade de hoje e usar, mas ele né? precisa se olhar qual a habilidade dele hoje, ele não sabe. Então, no teu caso, você é um menino que fala bem. Cara, eu não sei, a gente talvez vá monetizar no YouTube. Você vai começar a gravar pequenos sketches, pequenos pensamentos, vai começar a postar e vamos viralizar isso, você vai começar a monetizar. Ou, não, o Gustavo, ele tem uma veia já de liderança de bairro. Ele tem isso nele. Então, Gu, você vai começar a articular eventos de bairro lá no Jardim Aeroporto, vai trazer o comercinho local e falar, ó, pra eu fazer isso aqui pra vocês, eu preciso de uma comissãozinha aí de 10%, né, do valor do evento pra eu poder gerenciar. Cara, é uma forma de monetizar. Pô, a mãe de não sei quem costura. Ah, ela vai fazer barra de calça em 5 minutos para quem precisa daquela calça naquele dia. O outro vai fazer cupcake. O outro adora animais, gato, cachorro. Vai passear com os cachorrinhos do condomínio aqui da Praça do Habib's. E vai levar 4 cachorros pra passear. E vai levar. Entendeu? Então, assim, pô, sei lá, eu vou entrar no condomínio do meu tio, no grupo, vou oferecer para buscar pão para quem não tem tempo de ir na padaria, vou deixar nas portas lá e vocês me dão uma grana. Então, assim, às vezes quem não quer sair também, né, por causa de pandemia. Pois a população mais idosa que precisa de uma ajuda, ó, porque se a senhora quer, vou no Uber com a senhora para acompanhar nas consultas médicas. Não sei. Olha para as dores das pessoas, olha para você o que aquilo faz sentido e pense em como ganhar um dinheirinho. Pri, a gente tem um exemplo muito claro nisso na cidade. A gente tem uma incubadora social, que é um grupo de mães que nasceram a partir de um grupo de lá estudantes. Em Jundiapeba, lá né? em Jundiapeba, que são as irmãs Dorcas. Elas empreendem com aquilo que elas sabem fazer, Olha que é o quê? legal. É tapioca. Que bacana. E é isso que a gente tem que despertar no jovem, né? Exatamente. É fazer ele pensar, o que você pode ser pago hoje? Sim, despertar isso, assim, é possível. Eu acho que às vezes a gente também pode acabar tendo muita insegurança de que isso aqui vai me trazer dinheiro, porque hoje em dia pro jovem tudo é dinheiro. Sim, mas né? foi a fala de estabilidade financeira. Depois que eu falei, poxa vida, meu, tanta coisa que a gente então, pode sonhar, a gente sonha em ter uma estabilidade. É a primeira fala que é altamente compreensível. Exato. Por quê? Porque você está num país que ele parece um barco a naufragar a qualquer momento. Então, deixa a gente numa situação insegura em que você acha que o quê? A segurança primeira é financeira. É financeira. Pô, eu preciso comer, preciso hoje em dia, para você ter alguém... morar, eu você... preciso ter segurança. Exatamente. Então, assim, aí a gente traz pirâmide de Maslow. É o básico que precisa ser suprido para você começar a partir para outras coisas. Mas eu tenho certeza que a gente for avançar, vocês têm sonhos aí que vão muito além disso. Muito fora da caixinha. Tudo isso leva uma estabilidade financeira, né? Querendo ou não. Exato, é a base. É o que eu comento com a minha mãe. Minha mãe que estava querendo investir, eu falei, mãe, antes de tudo que você investir, você tem que fazer uma base, como se fosse uma fundação do prédio. Se sua fundação tá boa, você pode subir as paredes altas, assim. É isso. É ali que vem o lucro, é ali que vem as coisas, mas a sua base, que é a parte mais chata, burocrática, essas coisas assim. Trabalhar, ralar. Tem que ralar, tem que tudo. Daí, essa estabilidade financeira que é os andares pra cima. Eu acho que a lei, ela fala, né, quando vai empreender, pensar o que dá grana. Já começa pensando errado. Porque a grana é uma consequência. Pra trazer exatamente, isso. Porque o que você tem em termos de talento, do que você faz bem, do que as pessoas falam, cara, isso você faz muito bem. Que é o lance do currículo que a gente conversou, Gu. O Gu foi montar o currículo, eu falei, Gu, aqui no Objetivo a gente vai ter que repensar. Por quê? Porque ele vai ter que parar um minuto com ele, e aí, por isso que eu sou a mulher da respiração, porque se você não parar um pouco para respirar, para se observar, vai ficando difícil saber responder a pergunta. Sim. Quem sou eu? Quem sou eu? O que eu faço bem? Quais são os meus talentos? E a partir desses talentos... eu sou ruim também, né? O que eu não quero pra mim? O que eu não faço bem? Porque a partir desses talentos você vai começar a fazer coisas que você vai fazer tão bem e que você já não vai mais separar trabalho e vida pessoal, que é o que acontece muito com a gente lá no gabinete. A gente não sabe quando a gente tá trabalhando, quando a gente tá se divertindo. E aí a coisa flui e as pessoas falam, nossa, Priscila, mas você é política mesmo? Porque tem uma visão da política que é totalmente desfigurada. O político é aquele que articula, que se comunica, que tá junto, que cria política pública bacana, que ouve a população, né? E eu gosto disso. Mas você não promete? Não, porque eu não sei se eu vou ter
como atender. Então, eu não prefiro não prometer. Prefiro que a gente converse, eu vá lá, veja se é possível e ter essa traga participação o retorno. social, trazer todo mundo para sentar junto, ensinar como se pesca, ensinar o caminho das pedras. Exato. Ele não é um trabalho, é tão prazeroso que eu não percebo que eu estou trabalhando, mas eu estou trabalhando, né? Exato, e que é o que a gente deseja para o jovem. Mas ele precisa se observar, saber disso, e a partir daí ele vai fazer tão bem que a grana é uma consequência. É uma consequência. E ele pode sim, aí eu quero ouvir o Murilo, né? Buscar essa grana de outras formas, né, Murilo? Que aí é investindo, que é um jovem que já consegue falar de poupança, e aí é cultural também, né, amor? Sim, então, essa parte de investimento é um negócio um pouco bem rústico, também foi o que eu estava comentando com a minha mãe. Eu vou dar um exemplo da minha mãe, se ela estiver assistindo aí, um big beijo para ela, eu amo ela, viu? Amo ela. Que o pessoal, eles têm medo, tipo assim, que o dinheiro pra eles tratam como se fosse uma moeda de troca. Essas coisas assim, quando você começa a tratar o seu dinheiro como uma moeda de troca, você às vezes acaba se privando de algumas coisas, pensando, você fala assim, eu tenho conta pra pagar no final do mês. Putz, então acho que eu não vou nem comprar isso aqui, essas coisas assim, sabe? Nossa, mas foi sim. Abrir mão de uma coisa, abrir mão de uma coisa pra ir pra pra outra. Fica muito limitado. E quando você fala de investimento, que tem riscos, essas coisas assim, a pessoa trava. Porque, você já tá limitado pensando no que vai pagar no final. Imagina pra vou investir. Perde tudo. Vou investir. Então, daí na cabeça dele é assim, nossa, eu vou investir, putz, e se eu perder esse dinheiro, meu Deus do céu. Mas não, quando você começa a fundo investimento, essas coisas assim, você presta atenção que, foi o que eu falei, se você tiver uma base estruturada, você vai começar a operar no seu lucro. Então você não vai perder, você não vai estar perdendo, assim, sabe? E essa base, o que é essa base? Então, essa base estruturada, como que eu falo com a minha mãe, são todas da renda fixa, que a gente fala como fundo de investimento, essas coisas assim, sabe? E essa parte do prédio, que é os andares, onde o pessoal vê, é a renda variável, onde é a ação, fundos imobiliários, essas coisas assim, que ali tem um risco alto de perda, assim, mas esse risco alto de perda é em desvalorização, sabe? Isso não é bem difícil. Eu vou te dar um exemplo, Petrobras. Se você for investir na Petrobras, é quase uma renda fixa, porque dificilmente não tem como ela quebrar e você sólida, perder, né? é muito sólida. A pergunta para você, eu dou um passo para trás. A pessoa quer investir, no mínimo ela tem que estar com salário, com certeza. E parte desse salário ela vai destinar para o investimento. Então, normalmente, a gente separa de 25% a 30%. A pessoa ganha um salário mínimo. Salário mínimo? Eu comecei com R$50. Eu comecei com R$50 faz 5 anos. Eu tinha 15 anos. Esses R$50 há 5 anos eram R$50. Hoje eles significam o que dentro da tua Eu vou falar para você que... Você transformou em quanto? Aqueles R$50 é que, tipo assim, eu fui progredindo, você sabe? Foi pondo assim, mais, isso, tal. Fui colocando mas mais. Hoje ele equivale a quanto você investindo? Eu acho que nem 30% do que está investido. O resto foi tudo lucro, viu? Esses R$50. Ele virou quanto hoje? Então, para uns 57 mil. Para mais. É que os 57 mil que tá em fundo, né? E o Murilo, Tá ele vai te explicar como. Eu acho que depois a gente deixa os contatos, tua página e tal, para vocês procurarem o Murilo. Na verdade, todos nós, já vai ficar o recado para nós três, no mínimo. Murilo, ensina nós aqui, porque a gente sabe que é um tabu, né? Investir é um tabu. Investir é um tabu. Tem que desmistificar. Perfeito. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos, né? E foi quando a minha mãe falou pra mim, Pri, você quer algumas coisinhas assim de marca, tal, tem você e teu irmão. Não dá pra comprar pros dois. Você não gostaria de começar a trabalhar? Eu comecei a chorar. Falei, você tá me pondo pra fora de casa, mãe? Não, eu só tô te explicando que pra você ter algumas coisas que não dá pra pra mim e papai pagarmos, você vai ter que trabalhar. Aí eu fiquei mal, né, pra caramba. Fui pedir pra um amigo meu emprego, ele me arrumou no Bradesco. Eu comecei a trabalhar com 15, eu era pra ser moça Bradesco, mas não é da época de vocês mesmo. Era uma moça que era tipo uma hostess, assim, no banco. Toda de vermelhinho e tal. Mas não podia porque ela tinha que ter 18, eu tinha 15, né? Então eu entrei como escriturária. Ia ser secretária na clínica de odontologia do Bradesco, mas daí também preencheu a vaga, eu virei escriturária, entrei na abertura de contas, fiquei 2 anos. E quando eu entrei, eu me lembro meu pai falando pra mim, Pri, você vai ganhar, acho que era R$400, você vai ganhar R$400.
você vai pegar R$40 todos os meses e vai guardar nessa poupancinha. E eu me lembro que eu mesma abri a poupança ali, eu me lembro até do terminal e tal, eu fazendo isso. Então eu criei uma cultura, amor, de guardar um pouquinho. Sempre guardar um pouquinho. Então, não, mas quanto? R$10 que seja. 5, 20, 20, o que der pra você guardar. Tenha um boletinho da poupança. E hoje eu vi que a educação vem com a educação financeira agora, né? No ensino médio, que eu achei incrível. Que seja para falar, de cada 100 que você receber, guarde 10, já tá valendo, não é isso, amor? Esse foi um ponto que você falou agora da educação financeira no ensino médio, que eu ia comentar um pouco mais pra frente, mas já que você falou, eu achei sensacional. Tem que ter. Isso daí é cultural. Não, educação financeira. Eu comecei cultural. a ter noção de que é ter o meu dinheiro quando eu comecei a trabalhar. Então, justamente. Educação financeira, querendo ou não, é o que você precisa ter. Se você não tiver uma educação financeira, você não se dá bem. Não, você e aí, não está bem. E aí muito da questão da tua área, né, que é o social mesmo, pessoas que estão às vezes gastando ali o que não tem. Que não tem, porque estão gastando, coitado, quando tem o salário, quando não tem, quando ganha, deixa de gasta, pagar uma conta pra pagar outra, que tá mais atrasada. E aí se endivida, aí vira uma bola de neve. De água, deixa da luz lá, mês que vem eu não pago dá. de luz. Não dá. Então, assim, a educação para as finanças, educação de finanças domésticas, não importa. Tem que ter. Né? E foi o que me possibilitou, gente, muitas vezes, eu tá num momento de carreira ali, ganhando até bem. Ai, mas eu não faço o que eu gosto, não tá legal. Ai, eu vou dar um passo para trás, eu vou ganhar bem menos, mas eu tinha uma poupança que me segurava. Exato. Então eu dei passo para trás na indústria farmacêutica. Né? Aí voltei um pouco, não. Aqui eu aguento voltar 6 meses para procurar alguma coisa na minha área de comunicação. Aí voltei, tinha ali uma poupança. É claro que você reduz os custos, você vai ser racional. Não adianta você continuar com a mesma vida gastando tudo como se tivesse salário, porque eu fui ganhar 10 vezes menos. Então eu dei passo para trás, segurei, aí comecei outra caminhada, aí consegui melhorar. E isso aconteceu comigo umas 4 vezes, Gu. Mas se não fosse a poupança que eu fiz, claro que com a ajuda dos meus pais também e tudo, mas eu não ia conseguir. Exato. Então, assim, é muito importante essa... É o que eu falei, a sua poupança foi a sua fundação da sua casa. Se foi você não tivesse sua meu fundação, alicerce. caía não, tudo. Hoje eu possivelmente fazendo uma coisa que eu nem gosto. Os nossos pais, eu acho que isso entra muito na atualidade também, que se a gente, infelizmente, não tem os nossos pais pra ajudar a gente, estruturar a gente, tanto por conta de escola, que às vezes a gente não tem ali um ensino pra gente, quanto pelos colegas que também estão passando pela mesma coisa que nós, né? Eu acho que ter o nosso pai e mãe, ou então avó, tio, a pessoa que tá cuidando da gente ali, estruturando a gente, não, você precisa fazer uma faculdade, mas por quê? Hoje em dia, por que a gente precisa fazer faculdade? A gente precisa ensinar pro jovem a importância de estar fazendo isso. Entendeu? Lá pra frente, a sua segurança de conseguir o emprego, mesmo tendo seu diploma, suas especificações. Então, assim, ter uma pessoa ali do seu lado pra te guiar, seja um parente ou um amigo próximo, um professor, exato, que vira amigo seu ali, te ajuda, né? Exatamente. Vira a base que tem dentro do empreendedorismo. Tem a base, né, que você falou, e eu acho que a nossa base familiar, parental, ou de amigos e tudo mais, de contatos próximos, também ajuda a gente a ter uma visão de futuro. Diferente. Porque esse casamento vai dar certo. Educação financeira, projeto de vida. Porque assim, se o jovem também não quiser fazer faculdade, tudo bem. Mas ele pode fazer um curso técnico também. O que impede o jovem de fazer uma formação, gente? O que vocês acham que... Por que o jovem olha para a formação? Nós temos a história da Gabi, né, Isa? Que é a Gabi lá de Jundiapeba, ela tem um salão de cabeleireira, eu fui falar para ela fazer faculdade e ela tá bombando, empreendendo. Ela falou, pelo amor de Deus, não vou fazer. Ainda eu olhei pelo retrovisor, eu olhei para ela, falei, ela vai falar isso pra professora universitária, é meio cruel. Aí eu falei, Gabi, por quê? Daí ela falou, por quê? Porque eu faço cursos livres dentro da minha área, já caio direto no marketing digital, já caio atendimento ao cliente, já vou direto, já faço, tô bem, empreguei minha família inteira. Cara, e a faculdade? Eu tenho que assumir, fazer até uma meia-culpa. Não tá acompanhando essa vibe, essa necessidade do jovem. Vocês concordam? Que o jovem, ele tá muito lá na frente, ele tá moderno. Ele tá se reinventando na crise, ele quer coisa rápida. Ele espera 4 anos pra pensar no digital. Cara, não dá. O Ministério da Educação precisa acordar.
A Secretaria de Educação precisa acordar. Sim. A turma tá com outro chip. Tá, A sim. era é outra. Sai da era do gelo, né? Vamos pra... Cara, é dinâmico, a coisa é fluida. O jovem, ele precisa do resultado pra agora. Não dá pra esperar o curso ser reconhecido. Passa mais 4 anos, mas não sei o quê. O mundo já Não, mudou, já é sim, outra já coisa. era. Né? Teoria. Vamos escrever artigo, curso tecnológico, que é curso de prática. E a Poucas galera práticas. leia, Pouquíssimas faça práticas. resumo, resenha, Texto, teoria, lousa, para! Eu falei muito disso no sábado na live, fiquei até, falei, bom, sem filtro. Pô, ninguém olha e pergunta o que faz sentido pro jovem. Então, Será sim. que tudo isso, ele vai lá na internet, finge que pega uma resenha, ele finge que lê, o professor finge que aceita, o outro finge que não sei o que, e põe na gaveta, e ele Exato. perde um tempo e paga. E faculdade Sim. gratuita com alto índice de evasão. Por quê? Porque ninguém tá fazendo essa leitura. É que a Ninguém gente faz essa precisa de gente conversa fora da aqui. caixinha. Ninguém faz, Isso. ninguém... Pra escutar o E, jovem, Gu, de fato. fora da Exato. caixinha vamos escutar o jovem, vamos ver o que ele precisa e desde sempre, na minha opinião, foi mão na massa. Ele precisa praticar no primeiro semestre. Pri, mas ele não tem base teórica. Cara, a gente tinha agência experimental de comunicação, núcleo de prática da FATEC, ele não tem base. Mas ele começa a praticar, ele vai atrás da base, que ele fica é? desesperado porque ele precisa de fundamentação. Muita gente fala que só aprende depois que tá trabalhando, né? Então, mas Assim, a o faculdade não aprende consegue o primeiro nada. trabalho porque ele nunca teve experiência. teve. E como que ele vai trabalhar? É o seguinte, Murilo, contabilidade. Cara, você vai pegar aqui os impostos de renda da família inteira, vai fazer... Não, mas não sei, se vira. Se vira. Com Se certeza vira. ele vai Se atrás do vira. livro, ele vai entender o que é carnê-leão, ele vai Sim. entender o que é imposto sobre não sei o quê. Ele vai atrás. Exato. E a faculdade, pra ele, vai fazendo sentido, porque ele fala, cara, agora aquilo liga aquilo. Liga aqui. É o usei contrário. aquele sentido, né? Exato. Sabe, Sim, pelo usei amor aquele de sentido. Deus. É gostoso sentir que faz Ministério, sentido. Secretaria de Educação, ouçam as crianças e os jovens, eu imploro. Aconteceu um fato, que essa semana lá na minha sala, o meu professor de empreendedorismo, ele chegou, professor, ele chegou com a seguinte frase dele, assim, falou assim, ó, nosso intervalo é das 8h40 às 9 horas, beleza. Ele falou assim, gente, vamos fazer assim, ó, eu vou dar um intervalo de vocês saem às 8 e volta às 8h30, aí você não fica com aquele monte um monte de gente lá junto assim, muvuca, aí vocês voltam mais cedo pra sala. Eu falei, professor, você que é professor de empreendedorismo, você tá privando network nossa aqui, velho. Porque, cara, a faculdade, Agora pegou. não, a faculdade, ela tá, ele falou, a dádiva dele que ele falou assim, então, mas você tá vindo pra faculdade pra estudar, não pra conversar. Ah, eu converso todo Poxa, dia. Então, e a rede? olha E a só, rede? Aí eu falei, professor, eu não vou falar o nome, ele também não me fala que é. Network é uma habilidade socioemocional comportamental fundamental para eles. Fundamental. Tudo é educação. Conversar, olhar o comportamento de Com consumo no certeza. intervalo, Sim, entender como as pessoas compram, como elas Pegar pensam. até, Isso é empreender. pegar até a dor do pessoal do Meu, intervalo que tá com muita fila lá, Exato, faz, sei lá, um muita fila. esquema de Você traz um reservar. lanchinho, Reservar outro. lanche, A exato. gente chegou ao ponto, a gente tinha o curso de RH na FATEC, os alunos não tinham, eles não conseguiam estagiar porque no horário era de manhã, das 8 ao meio-dia a faculdade, né, que é. E aí eles não conseguiam estagiar porque é difícil você pegar uma empresa que queira você só depois das 14 ou fora do horário comercial, eles não conseguiam. Então eles precisavam da grana para continuar estudando, pagar. A faculdade é gratuita, a FATEC, mas eles precisam pagar o transporte, a alimentação. E aí a gente chegou ao ponto, Murilo, em cima disso. É a visão. Professores, socorro! É a visão do professor. Cara, preciso de grana. Aí chegou uma aluna. Pri, esse daqui eu dava aula em conjunto com outro professor, o Rômulo. Maravilhoso. A gente dava aula juntos, ele dava gestão de equipe, o empreendedorismo. Olha os slides dessa aluna que vai apresentar para nós. Cara, uns slides, uma noção de design absurda. Ah, eu adoro essas Eu olhei e falei, Rômulo, que é isso? Ele falou, Pri, eu te chamei porque é incrível, né? Chama ela. Chama uma aluna, tal, senta aqui. Cara, e aí, tal? Que lindo, é você que... Não, eu adoro. Vende esses slides pra turma que tá no TCC e cobra por slide. Pronto. Sim. Oi? Sim! Quem não sabe Aprendendo. fazer PowerPoint, o Prezi, a apresentação, você pode fazer negócio com isso. Sério? Sim! Pô, uma tava vendendo trufa, a outra, e tinha até maquininha lá, que ela era espertinha, xeretinha, não sei o quê. Vendia. O outro, você vai vender slide. Pô, adorei! Começou. Quem quer? Porque às vezes as pessoas têm habilidade da comunicação, Sim, do trabalho, sim. mas não sabem fazer o slide. O slide é fundamental. Exato. Né? Ele vende muito a apresentação. É o resumo, Meu, né? a gente chegou ao ponto disso. Então, assim,
é despertar nesse aluno que tudo é oportunidade. Tudo é não oportunidade. priva ele do intervalo, pelo amor de Deus. E eu falei pra ele, professor, eu acredito que para uma empresa dar bem, ele tem que ter uma base de network sólida também. O fornecedor, fornecedor é o quê? É network, fornecedor é network. É conhecer gente, conhecer gente, equipe, conversar. Fornecedor, é pra Aí, montar agora tudo. a gente vai chegar lá, a gente vai sair na hora do intervalo, Não tem ninguém. com uma sala de 40 pessoas, só o pessoalzinho que tá ali, nosso ali, que ninguém vai sair, o pessoal vai ser tudo 8h40. E a gente não conhece ninguém da faculdade. Não conhece ninguém fazer da negócio. Então, o professor, amigos professores, eu sei que não é isso, mas eu preciso falar. Tudo ensina, inclusive, fora da sala de aula. Exato. Quanto mais desemparedar essas crianças grandes, é melhor. Às vezes a gente dá uma aula, eu dava aula às vezes embaixo do pé de amoreira da FATEC, porque a gente precisava respirar um pouco de ar puro e via o movimento e tal. Eram as melhores aulas. Cara, então assim, se arrisca, professor, se joga, olha para tudo como oportunidade, empreender na própria vida. Ele topou? Não, ele ficou na dele, ele alegou que era uma democracia, mas 4 pessoas, numa sala de 40 que foi conversar com ele bonitinho lá, sabe? Mas agora que chegou, amanhã eu vou ter aula com ele de novo, vou descascar nele de novo. Manda o link pra ele, manda o link, professor. Eu vou descascar dele de novo. Porque é quebrar regra. Na educação, se a gente não sair da caixa, se a gente não olhar para as coisas diferentes, se a gente não entender que eles têm um chip diferente do nosso, se a gente não entender que o mundo mudou, a gente vai continuar pecando e já, não quero falar isso, mas o Murilo vai falar, eu não consigo fazer network, eu vou fazer em outro lugar, faculdade, beijo, não, eu falei pra ele, o professor, então pelo menos eu acho que 10:09 eu tô aqui, já que 8h30 pra estar aqui, 10:09 eu chego na sua sala. Porque você quer estar em contato com as outras pessoas. Porque uma das grandes coisas que seguram as crianças e jovens na escola é os amigos, o network, as pessoas, pelo amor de Deus. O que você falou é verdade. Lembro até uma da professora Janaína, era a professora de ciências minha. A melhor aula que tinha era dela, porque ela não fazia uma aula na sala com aquele lá, passava o slide, ela não fazia uma aula. Ela pegava a gente, jogava lá pra fora. Ia pro pátio, pro laboratório. Aí eram as aulas mais legais, né? Tem que ser. Mais aprendia. As melhores aulas que eu dei foram no supermercado, na feira. Aula de marketing, bora. Sabe o que eu acho que isso prática, ajuda? né? Porque eu acho que hoje a gente também, não digo todos, porque às vezes tem gente igual eu, assim, tagarela pra caramba. Mas eu acho que a gente limitar os nossos alunos na sala de aula ali também começa a criar um bloqueio na gente, da gente não saber falar. A gente vai chegar numa entrevista. Na veia. A gente vai chegar numa entrevista de emprego. Isso. Como que eu falo? Eu cumprimento? Como que eu cumprimento? Como que eu falo com a pessoa? O que que eu vou mostrar pra essa pessoa? A gente não sabe se portar, a gente não sabe se portar com quem é adulto. Isso é aula de competência socioemocional, gente. Exatamente. É isso, não é matéria, é viver, é viver. Caixinha. Essa é a verdade. Tem uma escola que eu passei, a diretora falou assim, onde tá o giz? Pegou o giz de todo mundo e jogou fora. Falou assim, agora vocês vão ter que se reinventar, vai ter que dar aula. Tem espaço na escola, vai pra quadra, vai pra fora, vai pro pátio. Tem que reinventar. O jovem, ele quer coisa nova, ele não quer ficar só na lousa, no giz, não. Vamos. Eu dava uma matéria minha endomarketing, né? Que é uma matéria incrível, assim, você vender todos os projetos dentro de uma empresa para depois vender para fora, que é o RH, dentro do RH. E aí eu falava para eles assim, ó, vocês vão ler um livro que chama Respirando Endomarketing, que é incrível, inclusive. E aí falava, apresentem esse livro uns pros outros. Aí cada um pegava um capítulo, mas tinha que ler o livro inteiro. Eu fazia depois umas pegadinhas lá para eles lerem, né? E aí apresentem o seu capítulo de forma inusitada. Eu não vou pôr nenhum critério, me surpreende. Eu virava as costas e saia da sala. Cara, como eles sofriam. Era o 5º semestre, eles têm uns 6 semestres. Pô, é o trabalho mais difícil da faculdade. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, é pirar o cabeção. Mas eles foram tão encaixotados nas regras, na norma BNT, no artigo, no número de folhas, que eles não conseguiam criar. Eu falei, gente, o que vai ser desse RH do amanhã? Eu fui fazer a minha apresentação ontem no TCC, pré-apresentação, porque a gente tá começando a apresentar, pra até o final do ano a gente ter a nossa apresentação ali bonitinha. 10 minutos de apresentação. Ai, mas e agora a gente tem que cortar isso, a gente corta isso, a gente não coloca isso no slide. Chegou lá, o professor falou assim, por que isso aqui não tá no slide?
Aí eu só olhava pra minha amiga, tipo, poxa, a gente pôs no slide, mas a gente tirou e agora a gente cortou coisas que precisavam estar ali, porque a gente ficou presa no tempo. A gente fez a nossa apresentação em 7 minutos, porque o professor pediu em 10. Então a gente tirou muita coisa importante que depois o professor questionou pra gente por que não tava ali, entendeu? E aí a gente mesmo se olhou e falou assim, vamos esquecer o tempo, entendeu? A gente tem que apresentar pro cliente nosso TCC e falar pra ele o que faz sentido ali. A pessoa que tá assistindo não sabe do nosso trabalho, entendeu? Então a gente não pode tirar coisas que às vezes a gente acha que não é importante, porque a pessoa que tá assistindo não sabe. Então isso entra muito no que você falou, entendeu? De que às vezes a gente se prende tanto que eu não posso falar gíria, eu não posso falar do meu jeito, eu preciso ficar falando sempre no politicamente correto, preciso estar sempre falando as coisas difíceis. Né, Ale? É adequar o público. Você tem um público, você tá num congresso nacional, você vai ter que ter uma linguagem, mas você vai falar com uma comunidade. E ensinar os jovens a falar desse jeito pra todo mundo. Aí você chegar muito formal numa comunidade, você vai ser chacota por eles ali. Não tem o que você tá fazendo aqui. Tchau, fazendo aqui. Gente, agora sim, pesquisa comprova, ouçam isso, né? Primeiro a gente tem a geração nem trabalha e nem estuda. É altamente preocupante, mas eu vejo uma brecha para falar de empreender na própria vida, tá? Eu não vejo como... Eu vejo um problema que pode ser uma oportunidade. E uma pesquisa que comprova que há empregados, mas falta mão de obra qualificada. A gente sabe que tem muita vaga, tem muita gente desempregada, mas tem um gap aí nesse meio, que é o quê? Tá faltando gente com aquela formação para aquelas, né, empresas, para aquelas vagas. Ao meu ver, é porque não se pergunta quais são os talentos de cada um para a gente poder encaixar no lugar certo e dar liga. O que vocês acham disso? Eu acho que isso tem a ver com política pública, né? Isso tem a ver com tudo isso que a gente conversou aqui, que foi um caldo aí de questões. Para mim, tem muito a ver com o que a educação está fazendo ou não está fazendo. O que vocês pensam quando vocês olham para uma notícia dessa? Então, Priscila, eu concordo com o que você falou, só que eu vou colocar até um ponto a mais aí, que lembra quando você perguntou, a primeira pergunta que a gente falou que era estabilidade financeira? Como hoje o jovem está tendo muito acesso à internet, ultimamente tem muita gente vendendo um falso sonho pro jovem, assim, sabe? Muita gente que chega e fala assim, olha, vou te dar um exemplo, sei lá, eu comecei a trabalhar com 15 anos, aí agora com 17 eu já fiz 1 milhão, agora tô indo pro meus 50 milhões ali. Nossa, sim. Vem comigo aqui. Aí o jovem compra meu curso, aí quem tá ganhando dinheiro é ele. Ele tá vendendo uma falsa expectativa pro jovem, que daí o jovem chega... sonho. Aí essa parte aqui que tá falando que há emprego, mas não há mão de obra. Porque essa mão de obra, esse emprego, você tem que se qualificar, você tem que fazer essa coisa que é a parte chata. O cara vem, pensa comigo, o cara vem pra um cara de comunidade que tá precisando, necessitando, fala assim, ó, eu tenho isso aqui, esse jogo do cassino aqui, eu tenho esse cassino aqui, ó, é mais fácil. eu tenho esse cassino aqui, ó, faço aqui, ó, fiz 2.800 agora, você pode fazer também, vem aqui comigo, e não faz, exato. e não faz. Eu acho que uma coisa... Opa, falar. Não, eu ia falar, falta senso crítico, que também a gente ensina na nossa família e na escola. E na escola, justamente. Mas na escola falta esse senso crítico, porque tá virando doutrinação. Tem alguns educadores que doutrinam. Alguém de serviço social falando, hein? Não somos nem nós de empreendedorismo. Eu acho que chega um ponto também de que às vezes pra gente conseguir um trabalho, principalmente sendo jovem, você precisa ter uma experiência de 10 anos, você precisa falar mandarim, você precisa ter 10, né? 500 cursos. Como que o jovem exatamente. Não pode trabalhar com 10, porque não tem a lei. Eu acho que entra um pouco nisso. Fácil, isso né? acaba fazendo um pouco o jovem de trabalhar. Porque eu quero um emprego, eu quero mudar de vida, eu quero conseguir oportunidades. Mas peraí, eu preciso saber 500 coisas antes. Como que eu vou entrar no mercado de trabalho? Então, se a sua vaga, eu preciso ser 50 anos experiente. Eu tenho 15, eu tenho 18. Não dá nem tempo. Não dá nem tempo. Aí a gente vai cair na tua área, que é a questão lá do menor aprendiz, da criança que não trabalha, né? O jovem, enfim. E eu tenho conversado bastante lá com a assistência social pra gente pensar em possibilidades, né? Eu falo muito do menino do farol. Sim. O menino do farol é muito, dependendo da circunstância, da situação, de quem está por trás, em N fatores, é muito triste. Mas naquele menino tem um talento. E é um talento que mais falta nas empresas, que é a área comercial. Ele tem um talento para vendas. E a gente não olha para aquilo no sentido de, vamos fazer esse menino vender, mas vender no lugar certo, do jeito certo, formar ele para isso. A gente já pega e barra, tira ele dali, joga ele não sei onde. Ele precisa comer, ele precisa vender, ele precisa... Se é alguém que está por trás ou não, mas ele precisa dar esse dinheirinho, ele precisa... Então, assim, cara, será que o olhar para isso
é aquele empoderamento, é aquele protagonismo. Porque, assim, como existe a doutrinação, eu corto. Aí o jovem, mesmo assim, ele é empreendedor, ele é fora da caixa. Eu vou vender, eu tenho que empreender, eu tenho que ajudar em casa, eu tenho que fazer isso. Então o jovem vai pra onde? Pro farol. Ou ele vai lá abrir lá, depois da aula, lá, o mercadinho ali, ou vai pro trem. E assim vai indo. Mas o que falta hoje é espaço, é escuta, é formação, é ouvir. A gente poda muito. Olha, Priscila, perdão, mas eu vou falar aqui porque eu tenho que abrir. Vamos olhar, a gente tem hoje o Crescer. Eu tava conversando com o Jonas. Poxa, o Crescer, a gente tem uns polos aí descentralizados. Vamos imaginar o camarada tá lá no Santo Ângelo, na Avenida Japão. O polo mais perto pra ele é o Vila Brasileira, lá do outro lado da Avenida Japão. Quase Brás Cubas. Poxa, o jovem ele não tem dinheiro. Ele sai de lá a pé pra aprender, pra estudar, vai e volta feliz. Por que eu não posso descentralizar o prédio do Crescer e colocar dentro de uma escola estadual? Por que eu não posso catar lá uma igreja, um espaço, um salão social para dar formação para esses jovens? Você quer empreender? Poxa, vamos empreender. O que falta é essa escuta. Porque o jovem, ele tá como o esquecido. Sim. Aí, RH, não me mate, mas eu vou falar. Aí ele faz lá o currículo lá, e não sabe mais ou menos, mas faz, manda lá, o RH olha e fala assim... Tá mais ou menos. Fica aqui, espera. Aí pega o outro... Não, esse aqui tá legal. Aí vai fazer o processo seletivo. Poxa, faz o processo seletivo. Já vai lá tudo. Agora é minha vez, eu vou lá. Ele apresenta, ele sabe vender. Aí tem aquela pessoa, mas essa pessoa tem uma formação. Então o que falta hoje pro jovem é essa escuta, essa qualificação. E ter essa oportunidade de estudar, de ser rápido. Gente, a gente vai ter que fazer o podcast 2, Isa, porque aqui você viu que a coisa é forte, né? Gente, a gente tá agora no momento de vocês darem algumas dicas dos convidados sobre livros, site, o que vocês já leram, o que o jovem precisa ler. Eu queria algumas dicas, ou pelo menos uma dica de cada um, para esses nossos jovens e para outros jovens crescidos. Também crescidos. E aí, dica do quê? Eu vou falar meio rápido, então, aqui, pra não comer muito, né? Porque eu falo bastante. Então, assim, eu não vou falar dica de livro, mas eu vou falar um pouco mais de dicas que a gente consegue achar em streaming, a gente consegue achar no Instagram, porque acho que fica mais fácil pro acesso, né? Dentro da publicidade, vou trazer um pouco pra isso, pra quem tá assistindo a gente, dentro do mundo da publicidade. Assistir a série Mad Men é muito bom, porque mostra a realidade da propaganda em 1960, que era o auge de tudo, mostra como era feito as coisas na época, e a gente consegue assistir também tudo que progrediu de lá pra cá. E a gente também tem alguns perfis no Instagram, chamado Portal Publicitário, Café com Briefing. Convido vocês a me seguir também, porque eu posto bastante sobre isso. Meu Instagram é @itzalessa, _itzalessa. E também Ponte de Vista, @Ponte de Vista. Lá a gente esses perfis sempre postam bastante sobre comunicação, sobre publicidade, dicas de como se planejar dentro da sua rotina, onde que você tira 20 minutos para estudar, 20 minutos para descansar, legal, 20 minutos para fazer atividade física. Então todos esses perfis aí são de fácil acesso aí para vocês conseguirem estar dentro desse mundo da publicidade mais antenado. Perfeito. Então, vou falar aqui... Eu podia falar, tipo assim, do livro Mente Milionária, só que ele é uma leitura bem chata, eu diria, viu? Uma leitura bem chata que eu vou falar pra você que não é... às vezes ele sobre isso. Não, isso aí assim, não precisa. Mas eu vou indicar 2 sites pra quem quer aprender a investimentos, essas coisas assim. O mercado financeiro, tudo lá ensina muita coisa, prevenção, lavagem de dinheiro, lá ensina bastante coisa, sabe? Aí, o primeiro site é o da B3, que é www.b3.com.br. Lá na parte de educação, tem uns cursos sensacionais lá, da própria B3, eles dão certificados, usa como horas complementares também, para quem está precisando. Isso é maravilhoso. Usa como horas complementares, é sensacional, gratuito, perfeito. Agora eu vou dar um pago, só que é um que, eu vou falar para você que tem até empresas, tanto é que quando eu fui fazer o credenciamento para XP, para o Inter, para esse pessoalzinho assim, eles cobravam, que era a Ancord. Você bota assim, educacional.ancord, vai aparecer lá todos os cursos da Ancord. A Ancord, ela é sensacional. Ela mostra de tudo que você precisa saber sobre educação financeira, sobre investimento, sobre essa parte de prevenção, lavagem de dinheiro, tudo lá é muito perfeito. Legal. Aqui eu vou estar fazendo o quê? Eu estou ensinando vocês a pescar para vocês ir lá pegar o peixe. Não vou dar o peixe inteiro. Já anotei, viu? Já anotei a dica. Vou aderir, viu? Não, é legal. Esses 2 sites são sensacionais. E um filme legal também que pode descontrair um pouco é o Lobo de Wall Street. Bem legal. Ele trabalha com essa parte de dinheiro, com ação, com pregão. Muito legal.
Pode mandar ver, Gustavo. Olha, a indicação é uma indicação social, mas é uma crítica e a gente consegue ver bastante a realidade hoje do Brasil, até mesmo da nossa cidade, até do estado, que é Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo. Tem uma parte do livro que ela vai retratar, que ela classifica São Paulo como uma sala de visita. Ela vai falar assim que o jardim, que é o quintal lá, é onde se jogam os lixos, que é a favela, a periferia. Sim. Pra gente pensar quem tá na ponta. Porque a gente sempre tem que olhar quem tá na ponta. Exato. Porque quem tá lá em cima tá fácil. Mas quem tá na ponta, que é o mais necessitado, também indico vocês procurar Ikigai. Pra vocês pensar em projeto de vida. Sim. Pensar nessa motivação. Poxa, eu posso ser pago pelo que hoje? Poxa, eu posso ser pago pra falar, eu posso ser pago pra dar palestra, pra dar consultoria, pra falar assim, professor, esquece lá o giz, esquece lá a lousa, vamos lá pra fora, vamos fazer uma roda de conversa. Você pode ser pago, Murilo, hoje pra empreender, pra ser administrador de empresa, eu já falei. Quando eu virar presidente da República, Priscila, ministro, eu já tenho aqui da economia, já arrumei aqui da não, pode comunicação deixar que eu vou aqui. Vou botar em ordem, vou botar em ordem. E eu indico também pra vocês procurar lá depois o meu Instagram, seja Gustavo Costa, que lá vai ter várias novidades, porque vem surpresa por aí. Aí, ó. Dicas, é lá. Show de bola, gente. Olha lá, falar de propósito, como a gente colocou aqui, já é um grande desafio, né? A gente sabe, porque precisa explicar o que é. Muitas vezes a pessoa, os jovens precisam olhar para si, né? Mas eu queria fazer aí um bate-bola sobre isso. O que é propósito para vocês em uma palavra? Melhorar a cada dia. Poxa, uma palavra. Uma palavra ou três, né? É, ou três. Pode ser. Propósito é o que te motiva a acordar cedo todos os dias. Propósito é você fazer plano, você ter uma organização. E sabe aquilo assim que fala assim, poxa, isso faz sentido. É pra nisso mim, que eu tenho que seguir. Isso é propósito. Eu acredito que o propósito para mim sempre ter uma meta, sabe? Sempre, se você pegou a meta, conseguiu, aumenta essa meta. Sempre tendo um motivo, igual você falou. Pra batalhar, né? Um motivo pra você atrás. acordar cedo e falar, pô, hoje vai ser um dia abençoado, vamos que vamos. Legal. Agora sim, ó, com uma palavra, o que é sucesso pra vocês? Uma palavra. Liberdade financeira. Duas, hein? Duas. Determinação. Auxílio, determinação. Liberdade é lindo. Vai, é lindo demais. Perfeito, show. O que te deixa mais feliz na vida? Mistério. Vale comida? A gente pode falar Vale. Em uma palavra? Reconhecimento. Família. Não esquecer dos esquecidos. Isso Uma eu levo palavra. comigo. Uma palavra. Não tem espaço. Virou uma O palavra que só. você faria todos os dias se o dinheiro não existisse? Pintaria quadro. Você? Um agente político de transformação. Faria tudo que o dinheiro compra. Eita. Esse daí é empreendedor mesmo, tá no sangue. Não, porque se você não tem o Eu dinheiro... fui pro meu hobby, Se você não tem o dinheiro, você não precisa pagar pra você viajar, É vamos verdade, supor. é verdade. Dá pra viajar à vontade. Se vocês pudessem realizar, olha lá, Uhum. 3 sonhos, quais seriam esses sonhos? Eu colocaria... Eu vou começar, então. Eu colocaria uma igualdade melhor no mercado, tanto para as minorias quanto pra gente que é jovem, porque eu acho que pra gente conseguir se inserir no mercado é um pouco difícil, então eu construiria essa igualdade. Eu também realizaria todos os sonhos que eu tenho, tanto de viajar, tanto de estudar no mundo, tanto de ajudar as pessoas. E ajudar as pessoas, acho que ajudar as pessoas é a terceira parte, né? Assim, ensinar para as pessoas o que me fez brilhar o olho para conseguir viver, porque eu acho que a gente também tem muitos motivos para desmotivar a gente fica triste. Então eu ajudaria todo mundo que eu consigo, eu tenho vontade de ser professora um dia, para fazer as pessoas entenderem o brilhinho, né? Ter o brilhinho no olho e fazer isso que você falou, construir a gente pro que a gente consegue seguir. Seria isso. O meu primeiro acho que seria igual o dela, que é realizar todos os meus sonhos. Isso aqui eu acho que pra mim é top 1, esse segundo aqui, que é... Eu acho que sempre ajudar o próximo, assim, sabe? Mas independente do que for, assim, sabe? O meu desejo é eu ter a chance de chegar e falar assim, ó, eu consigo te ajudar nisso, nisso e nisso, tá bom? Não precisa ser financeiro, pode ser espiritual, qualquer coisa, assim, sabe? Né? Uma dica. Sim, uma dica, com certeza. E o terceiro... Aí o terceiro...
Eu vou voltar na tese da liberdade financeira aqui. Liberdade É financeira. boa. Mas a liberdade financeira que eu falo é tipo ter uma empresa, só que dessa empresa eu gerar emprego, essas partes assim, sabe? Conseguir ajudar os Impactar outros. Não vou, nem, né? não vou nem colocar a liberdade financeira que eu já falei, gerar emprego. Isso aí. emprego. Show. Bacana. Você... Olha, é uma pergunta difícil. Porque eu tenho Difícil, vários tem sonhos. muitos Põe sonhos. 3 aí na É. fila. E a minha irmã vai, me mandou vai, ontem à Aí- noite. Ontem à É, noite. o sonho é que ela Vocês mande viram? o briefing antes. Não tinha nem Sorte, tempo. sorte. Eu dividi em 2 pontos. Eu dividi no primeiro ponto pessoal, porque eu tenho meu sonho pessoal. Com certeza. Tenho ali uma conquista ali fora da caixinha. Uma BM. Não mais, pô. Não mais. Ô, A Léo, gente acho- criar um instituto social é o meu sonho pessoal. Ter um instituto. Muito Vamos, legal vamos pra fazer, ajudar Gu, vamos pessoas. fazer. Uhum. Os outros estão. É bem social porque eu sou social. Certo. Senão Bora, não dá, bora eu no sou social. É. Você veio até de Né? social. É ser gestor de pessoas. Porque é isso que a gente Perfeito. precisa. Gestão de pessoas. É o que mais falta hoje no mercado. Então É. eu quero ser gestor De verdade, de pessoas né? pra Sim, orientar. de verdade. De Isso verdade. mesmo, muito legal. E outra coisa, que esse daqui é o fora da caixinha, Fora assim, da sabe? caixinha. Uhum. Que só quem é jovem vai entender. Só quem é jovem vai Eu entender. vou entender. Mogi tem quantos anos, quem sabe? 400 e... 4,6, quase 3. E aí? 4,62. 4,62. Eu sou tipo, perdão. Eu sou A de gente ainda não Jundiapeba. tem uma coordenação da juventude, a gente não tem uma secretaria. Eu acredito que um dia Mogi vai ter um espaço para a juventude. Porque o Centro Cultural não é só o nosso espaço, não. A gente quer um espaço de fala e de política pública. Legal. Porque até mesmo a nossa Câmara Municipal tem que ser mais aberta, mais flexível, a nossa prefeitura. Aqui a gente tem a PRI, que é a nossa ponte. Mas a gente tem que ter um espaço assim que, de fato, eu posso ir lá. Eu vou ser Sim. escutado. É, o Legal. Gustavo aí, ele tem. É, ele é social, bem politizado, social, ele é- é. Bem social, Porque a bem gente social. tá, fazendo, Favorito, tá me né? fazendo repensar Sim. do que eu falei aqui agora. Olha que Mas legal, isso- olha que legal esse contágio. Fazendo- E percebe, gente, eles têm sempre, né? Isso é muito encantador, assim, é o que me faz querer estar perto deles sempre. Todos eles têm uma vontade de impactar o social, impactar o certeza. outro, Sim, né? De impactar o forma É o que importa, no de final das ajudar, contas. de serviço, é muito legal. Gente, como que vocês se sentiram? Desculpa, quais seria o superpoder antes? Qual é o superpoder de cada um? Uma palavra. essa daí superpoder, é- vai. Uma palavra tá Uma ficando palavra. difícil. Vamos lá. Superpoder? Poder do pitch. Ai, meu Jesus. Qual é o Mas, ó, superpoder de cada um? Eu vou deixar o Gustavo falar que ele é do social e falar dele. Comunicação. Comunicação é o Comunicação. superpoder da lei. Eu acho que ele é falar. convencimento. Convencimento é o do Mas o seu Gu. superpoder é de De convencimento. convencimento. E o Convencimento. teu? Posso trocar? Dá tempo? Não. Dá. Liberdade Eu acho que o meu poder aqui, ó, parei aqui pra analisar, Parou, é deitou. articular. Acho que articulação, Legal. acho que é a minha Articulador. chave. Bacana. Você, Mas eu acho que o Mu. superpoder meu, de verdade, seria muita sorte. Ter muita Ó, sorte. sorte. Ter muita sorte, porque, é claro, depende o seu preparo que te leva quase a sua sorte, Sim. assim, sabe? Total. Mas se eu tenho muita sorte, eu tenho muito preparo. Então, pra mim, eu tô nessa aí, Legal, muita bacana. sorte. Legal, Ó, legal. vou anotar essa frase, viu? Ter muita Viu? sorte. Gente, é muito legal esse superpoder, né? E dentro desse superpoder, vocês impactam, com certeza, pessoas. E como que vocês se sentem depois de impactar essas pessoas? A grata. Não tem Grata. outro sentimento. Gratidão, Quando o pessoal gratidão, chega assim e fala, ai, Ale, aquela dica que você postou foi muito legal. Isso aqui que você fez me inspirou, porque eu apareço nas redes sociais sem filtro, né? Apareço ali com as minhas espinhas, apareço às vezes de pijama, sim. falando. Porque assim, a gente precisa mostrar a realidade também. Às vezes a gente se Certeza. maqueia todo pra aparecer. Óbvio que eu me maquei aqui hoje. Mas assim, no Instagram ali, as pessoas também se encantam por uma falsa realidade, que foi o que o Murilo falou. E precisamos trazer mais a vida real, né, Exato. gente? E aí A o pessoal vida real chega em mim e pro fala, pessoal, Lê, né? você me inspirou a fazer isso que eu quero fazer, porque às vezes eu tenho medo do julgamento das pessoas na rede social. Então, eu fico grata. Eu não Muito tenho legal, palavras pra muito isso. Saber legal. que o mesmo impacto pequenininho que a gente faz muda a vida de alguém, sabe? Isso, Assim. Show de Ó, tô bola. Isso é show de arrepiada. bola. Não, e a gratidão, no meu caso aqui, que seria... Que eu tava até conversando com uns amigos meus que estão trabalhando essas coisas assim, chegaram em mim e falaram, Murilo, você consegue me passar uma visãozinha de investimento, essas coisas assim? Eu falei, mano, com certeza. Ele falou, não, daí eu te pago um pouquinho. Eu falei, mano, aqui eu não tô fazendo por remuneração, eu tô fazendo por você, pela amizade. Aí os caras chegarem e agradecer, assim, sabe? É louco, mostrar que tá dando resultado também, isso aí pra mim é... E o universo, Perfeito, ele sim, depois ele te perfeito. retribui, viu? Não, graças Mu? a Deus, Assim, com a gente quando certeza, joga o coração com e certeza. faz mesmo de Por amor, Volta né? de em amor, dobro. Amor. nossa, o Com universo, você certeza. fala, meu Deus, o que que eu fiz pra merecer tanta coisa boa, né? E é o que eu que bom. Graças a desejo Deus. pra vocês. E você? Gu? Olha só. que Eu você fiquei sente? pensando. Porque assim, eu falo assim, poxa, eu tenho que dividir. O que a gente vê impacto? Rápido, médio, longo prazo. Porque tem coisa que a gente só vai ver daqui a 5, 3, 2 anos. Sim. Mas eu acho que é a questão de fazer as pessoas pensar, refletir. É Isso. possível. Dá pra fazer.
Basta se organizar, planejar Sim. e ter certeza daquilo. É Porque não adianta falar assim, eu vou porque tentar, você vai. Não, É. eu tenho que ir porque eu acredito naquilo. É aquilo que me motiva. Isso aí. E aí vai. Sabe qual que seria um bom superpoder seu? Esperança. Esperança. Isso é lindo, hein? Ó, Passar a Olha. esperança pro outro. Adorei, Passar a gente. esperança. Ó, a gente tá aí fechando. É um papo muito bom, né? Eu falo por isso que eu gosto de estar com eles. Além de tudo, eu economizo no Botox, porque eu pego uma juventude pra mim, né? E é muito legal. Vocês, sabe, muito incríveis. Que Deus abençoe vocês, que vocês precisarem Amém, de amém, mim. com certeza. Né, a vice, a professora amiga, eu estou aqui à disposição, que acredito que muita gente lá também. A gente precisa acreditar nos nossos jovens, a gente precisa apoiá-los, dar escuta, ter um olhar aí, projetos para eles, né? Porque é uma fase tão incrível e o nosso país é tão rico, tão maravilhoso, esperando essa turminha aqui chegar para impactar aí de forma positiva toda uma sociedade. Então, gente, obrigada. Obrigada pelo agradeço, tempo. eu que agradeço. Obrigada por esse Viu? papo. Que delícia estar com Tô vocês. pronta pro próximo já. Isso, Tem mais vamos coisa pra marcar falar? já o 2. Aí, uma coisinha antes aqui, pra falar pro pessoal que tá assistindo a gente assim, que sempre, eu sou muito católico, sempre pedir a Deus oportunidade. Nunca pedir o que você quer. Não fala assim, Deus, me dê dinheiro. Não. Fala assim, Deus, me dê oportunidade. E vai atrás. Corre atrás do seu sonho, corre atrás do que você tem. E vai rolar, tenho né? certeza que dá certo. Eu comecei a correr faz 5 anos, com 15 anos. Agora já tá começando a dar uns frutos. Tenho certeza que pra frente vai só melhorar. Tudo que a gente faz com o coração volta pra gente. Volta, com Muito certeza. legal. E que legal, né, ouvir o Murilo falando de Deus, falando dessa conexão, que independe de religião, viu, gente? Mas Sim, tem uma depende. A força maior. tão Exato. maior lá olhando por todos nós, né? E que para vocês ela sempre É o amor, né? A base de tudo, Exato, né? é o Base de amor tudo, mesmo, é a base, amar ao próximo, a família A de esperança vocês. no A mundo esperança, melhor. Fazer independente o de bem, crença, né? né? É É lindo. ter essa fé, essa Isso, esperança. fé, A fé ter essa exatamente. esperança. Aí, ó, Demais, é o Capitão demais. Esperança. Ele... Gente, que demais. Olha só, então a gente está aqui. A gente vai marcar um 2 com muito mais assuntos. Quero agradecer você que ficou aqui com a gente, agradecer essa turminha incrível, inspiradora, né? Que a gente sai com mais energia. Queria agradecer também muito ao pessoal da RTV, aqui o Léo, Theo e toda a equipe que, né, propõe pra gente esse espaço, esse podcast tão especial. Pode, Pri, pode. A gente está aqui juntos. E você compartilha esse conteúdo, olha para os jovens aí perto de você, dê escuta, converse, compartilhe o que a gente está falando aqui, bem bacana. Siga a gente, se inscreva no canal e conte com a gente sempre. Gente, obrigada por tudo, obrigado, um grande beijo para os três, um Eu beijo que para quem está agradeço. assistindo e vamos para a próxima. Big beijo. Beijo. Tchau, Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada.